38 vezes campeão. Flamengo é campeão carioca 2024. Também tem para Ayrton Lucas, ele chegou, cruzou rasteiro pro Bruno Henrique, bateu de primeira. Flamengo não! 38 vezes Flamengo! Campeão carioca! Pintando novamente o Rio de Janeiro de rubro-negro! É isso aí, nação, 38 vezes campeão carioca. Meus amigos, olha só, mais um título do Flamengo. Mas faz o seguinte, chega aqui, já dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes, porque hoje tá todo mundo comemorando, hein? Hoje merece bater recorde de likes. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Corre nos comentários, escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Alagoas, Amazonas, se você está no Acre, Rondônia, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Vamos então comemorar aqui, analisando as informações do Flamengo, entrevista dos jogadores. Já deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição como créditos. Bora então analisar as informações do Flamengo. Pós 38º título do Flamengo, agora abriu ainda mais a dianteira como recordista absoluto no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Tem 38, como eu disse, 5 a mais do que o Fluminense, que vem logo atrás ali. Então o Flamengo amplia o seu domínio no Rio de Janeiro. Uma campanha, a gente pode dizer, basicamente irretocável, né? Teve um golzinho sofrido em todos esses jogos disputados, e justamente para o Nova Iguaçu, mas com o time sub-20, sub-23, ainda na Taça Guanabara. Depois não sofreu mais gols, o time principal do Tite não sofreu mais gols, foram 29 gols marcados, apenas um sofrido. Conquistou de forma invicta essa taça pela 7ª vez na sua história, a última vez tinha sido em 2017, então ultrapassou o Vasco. O Flamengo agora tem 7 títulos invictos, o Vasco fica com 6. Então, marcas importantes, o Flamengo que estava com um gogó apertado ali para tentar gritar campeão desde a Libertadores no fim de 2022, passou um 2023 muito complicado, sofrido, perdeu várias taças, inclusive o Campeonato Carioca, e agora comemora esse título que faz muito bem para a sua torcida. 65 mil torcedores presentes nessa tarde e noite aqui no Maracanã, e também para a comissão técnica, para os jogadores, dar um respiro, um alívio muito grande. E acho bom pontuar algumas coisas aqui que vivemos e estamos observando aqui nesse Maracanã do pós-título do Flamengo, Marcela. Primeiro, explicar o seguinte: gostaríamos muito de falar com os heróis do título do Flamengo, se fosse possível, gostaríamos bastante, mas houve uma liberação de entrada no gramado apenas para youtubers e também profissionais de site. Para TVs não detentoras não houve, então não podemos conversar com esses jogadores ali. Não haverá depois, posteriormente, zona mista aqui no Maracanã, informou o Flamengo. Isso é o primeiro ponto, porque pode estar se perguntando o fã de esporte por que não estamos trazendo alguns jogadores do Flamengo. Talvez a coletiva do Tite iremos trazer mais daqui a pouco. Além disso, importante, Gabigol não poderia estar aqui no Maracanã, suspenso por 2 anos inicialmente, entrou com recurso, mas ele não poderia nem frequentar aqui os bastidores, estar no Maracanã. Logo após a conquista, os jogadores em formação ali para receber a medalha e tudo mais, o Gabigol apareceu brevemente no telão do Maracanã e levou a torcida ao delírio. Foi uma breve mensagem, não deu nem para escutar direito, mas ele apareceu, falou uma coisa nação, e aí rapidamente a torcida foi ao delírio, explodiu em gritos de "fica Gabigol, fica Gabigol", e em seguida partiram para hostilizar o presidente Rodolfo Landim. E aí logo depois, quando o Rodolfo Landim foi receber do Rubens Lopes, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, a taça para entregar aos jogadores do Flamengo, o Landim foi novamente bastante hostilizado aqui no Maracanã, numa festa de título.
Então é uma situação bastante curiosa que vale também o registro. O Tite estava ali bastante animado com a sua conquista, a primeira conquista pelo Flamengo, seu primeiro título pelo Flamengo, depois de muito tempo levanta um título pelo clube, né, por um clube, e ele homenageando ali o Carlos Vitor, tem até algumas imagens circulando já em redes sociais, como a gente não pôde estar lá embaixo, do Tite dando a medalha que ganhou para o Carlos Vitor, que é o treinador do Nova Iguaçu. Ele já elogiou bastante esse profissional, então depois pousou para a foto ao lado da taça, ao lado do Carlos Vitor, enaltecendo o trabalho do técnico do Nova Iguaçu. Então é isso, 65 mil torcedores, o pessoal saiu feliz aqui, o Tite foi com o time titular, pregava respeito, era isso que se falava dentro do Ninho do Urubu, pregava bastante respeito contra o Nova Iguaçu, a competição, a decisão, a final. Quem conhece, acompanha o Tite longe, acreditava que seria isso. De qualquer maneira, era prioridade vencer uma taça. O Flamengo voltou a vencer e agora parte para cima de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil nessa sequência de temporada. Marcela. Ô Pedro, mas que coisa, hein? Eu quero a opinião também dos nossos comentaristas sobre o presidente Rodolfo Landim sendo hostilizado. É algo que chama a atenção, ainda mais em uma noite de final, sabendo que o Flamengo ia comemorar depois. Mas, Pedro, é um Flamengo que também vai começar a maratona dos últimos 2 jogos. O Eugênio estava falando aqui 18 jogos, então, nos próximos 2 meses, 60 dias. É isso, Eugênio? 18 isso, jogos. Nos próximos 60 dias, programação do Flamengo agora. Tem folga, não tem, não dá tempo? Não dá tempo não, né, Marcela? Não dá tempo de ter folga. Os jogadores têm que se reapresentar. Amanhã tem festa do Carioca também. Então vai ter uma cerimônia. Muitos jogadores do Flamengo estarão presentes. Certamente a linha defensiva é quase certeza, né? Porque não sofreu nenhum gol nesse campeonato carioca. A seleção ainda está para ser divulgada. Vão estar lá à noite. Programação, um trabalho talvez regenerativo. Amanhã eles se apresentam. Terça-feira já é véspera de jogo contra o Palestino. Depois, no domingo, começa Campeonato Brasileiro. E aí vai embora. Não tem jeito, não para mais. Depois é São Paulo, aqui no Maracanã. Então não tem muito como tentar manobrar algum tipo de folga maior para os jogadores. É quando será possível agora descansar bastante, tentar aproveitar, porque a parte mais, digamos, tranquila da temporada, ela meio que se encerra oficialmente hoje com o fim do Campeonato Carioca, né? Tá certo, Pedro. Obrigada aí por todas as informações. Enquanto a gente conversava com o Pedro, teve uma atualização de informações lá no Maracanã, lá na parte de baixo, tá? O Cícero Melo, então, conversou com alguns personagens, alguns jogadores que estavam ali no campo, junto com outras emissoras. Vamos ouvir. Tite, campeão invicto e com o time principal, sem sofrer gols no campeonato. Como é que você analisa essa conquista do Flamengo? A sua primeira grande conquista, né? Tinha sido campeão da Taça Guanabara, agora o segundo título. Foi uma construção toda. Tem que olhar todos os jogos, todos os momentos, a preparação que a gente teve. A equipe que a gente teve com o Mário aqui também, 2 jogos importantes. O Matheus ficou aqui para jogar. Jogou uma série de atletas também que não podia ou não estavam. Jogou o Mateuzinho, jogou Thiago Maia, jogou Pablo. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia. Não preciso mais disso. Não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. O que se pode esperar do Flamengo agora na Libertadores, que já começou, e no Brasileiro, por tudo que você analisou até agora desse time? Tem que melhorar ainda? Essa pergunta que eu te respondo e depois que eu curtir um pouquinho, ficar com a minha família, tomar um café com ela. O time está preparado? O time está bem preparado ainda? Emoção de te passar isso agora com a emoção. Você destaca, então, o que você destaca nesse título? Qual foi a chave do segredo para esse título? Equilíbrio. Olha as ações, olha os números, você vai ver que é uma equipe equilibrada. Do Tite com esse título pelo Flamengo, o primeiro título pelo Flamengo, qual é o sentimento do Tite? Pra mim é o segundo, eu comemorei a Taça Guanabara também. Realização do sonho, Tite? Realização do sonho. Cara, estar técnico, eu sei que eu sei que cada dia que eu passo no Flamengo é um dia menos que eu vou ficar, eu tenho essa noção exata.
Então eu tenho essa noção exata e a importância que eu tenho. Mas eu posso errar e vou errar como ser humano. Mas eu vou estar sempre com a dignidade de fazer as coisas corretas. Gente, esse carinho aqui da garotada. Para quem que eu dedico? Pro primeiro técnico que eu tive, seu Bach, seu Agenor, que me ensinou e me escalou como um externo que era um quarto homem de meio campo para articular a jogada. Que Deus o tenha. O que significa esse segundo título do Flamengo na temporada? Ano passado, muita gente reclamou que não ganhou um título, agora, em pouco tempo, já são 2 títulos, né? Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Importante para começar bem o ano, para continuar acreditando no grupo que a gente tem, no treinador, agradecer a toda a torcida que veio aqui hoje para comemorar esse título, aos que não puderam vir, com certeza fizeram muita força também. Qual o papel do Tite, a importância dele nessas 2 conquistas? Todo treinador tem seu papel importante sempre, então quando se conquistam coisas mais ainda, assim que bom, agradecer a ele e a toda a comissão técnica que está nos ajudando. Olha, eu acho porque quem me colocou aqui foi Deus, né? Todo mundo sabe, comecei no futebol tarde e sou um cara que sempre trabalhou para poder chegar onde eu cheguei, mesmo com a idade já avançada, e graças a Deus, Deus me colocou no lugar onde eu merecia. Fala do lance do gol, por favor, que eu não tinha pego que a gente entrou agora. Fala do lance do gol, por favor, a importância do gol. O Flamengo já era praticamente campeão, mesmo sem o gol, mas foi um gol que levantou a torcida. Não teria tanta graça se terminasse 0-0, né? Ah, sim, com certeza. Foi um belíssimo gol, onde merecia a vitória, né? E saiu um belíssimo gol para consagrar o Maracanã lotado, 65 mil pessoas nos empurrando, nos ajudando. Então a nação é fantástica, a nação é outro patamar. Só para não deixar de falar a frase, né? A nação é outro patamar. Já quero falar sobre o Bruno Henrique, sobre a importância desse gol e como ele deve sentir esse gol também para o restante da temporada. Mas, Fábio, eu também queria a tua opinião sobre as vaias que a torcida deu para o presidente Rodolfo Landim. Marcelo, assim, eu frequento o Maracanã um pouco, né? Então o Landim e a sua gestão, eles fazem um trabalho muito bom, né? Então, assim, com relação à questão financeira, contratações, mas o torcedor do Flamengo, ele ainda olha mais para o campo do que para a gestão. A gente fala muito, né? O Flamengo se acertou, se equilibrou, enfim, tem uma importância gigantesca, né? Essa boa administração do Flamengo há alguns anos, mas o torcedor, ele ainda olha para o campo. E o Gabigol, ele é um patrimônio recente do clube, né? Pelo histórico, pelas conquistas, pela maneira como ele se porta. Então, eu acho que esse trato com o Gabigol, se ele vai ficar ou não, merece um cuidado especial. Eu escutei algumas coisas, a gente escutou algumas coisas, que essa renovação estava quase para acontecer, que o presidente ele tinha dado um aval para a renovação, que o Marcos Braz, né, com o Spindle, eles tiveram uma conversa com o Gabigol, quase que prometeram para ele a renovação. Em algum momento o presidente recuou. É isso. E ele tem os motivos dele, seja a questão financeira, seja a questão de o Gabigol hoje não ser um titular do Flamengo. Então, tem os motivos. Seja a questão até de começar a imaginar que ele poderia ter realmente sofrido esse banimento de 2 anos. Sim, e também, né? E também ter esse movimento. O Flamengo já foi no mercado, trouxe um jovem jogador do Nova Iguaçu mesmo, que é o Carlinhos, o camisa 9. Então, assim, eu só acho que tem que ter um pouco mais de cuidado nas movimentações. Eu acho que essa reação do torcedor tem muito a ver com o que o Eugênio falou, a declaração que o Landim deu, né? Diminuiu um pouco o Gabigol, tentou botar uma pressão em cima dele, vai ser muito pior para ele do que para o Flamengo, enfim, porque ele, né, nas palavras do presidente, o Gabigol sabe o que ele representa e é quase colocá-lo na parede, né, para que ele renove o contrato. Então, assim, eu acho que o Gabigol é muito importante, ele não vive o seu melhor momento, ele tem um gênio forte, tem personalidade, eu não sei como é que é o dia a dia do Tite com relação a segurar o Gabigol no banco de reservas, mas pela história do Gabigol, pela identificação, pelo respeito que o torcedor tem por ele, eu acho que a condução, ela deve ser muito correta para que não manche ambos os lados. Certo, e o Gabigol não pode nem estar no Maracanã em jogo do Flamengo, portanto... E ele tem participação nisso, né, Marcelo? Tem também. Ele tem a culpa dele, ele tem a culpa dele por não poder participar desse momento, né? Se ele fizesse tudo aquilo que os outros jogadores fizeram, se ele tivesse respeitado os profissionais que lá foram, se ele tivesse também, aí eu coloco um pouco o Flamengo, sendo
sendo melhor instruído, né? Porque ele é um funcionário do clube, então tinha que ter alguém ali para corrigi-lo naquele momento, as coisas seriam diferentes. E eu acho que eu tenho certeza que existe um arrependimento daquela atitude, porque é muito prejudicial para o Flamengo, né? Porque tem um ídolo que não pode atuar, e para o Gabigol também nessa questão particular. Sobre alguém do Flamengo ir conversar com o Gabigol, ele sabia exatamente o que ele precisava. Sabia exatamente. Só que é como a personalidade dele é tão forte que às vezes ele passa por cima. Mas acho que é ordem, inclusive, Marcelo. Eu quero dizer que assim, o Gabigol, ele sabe, né? Ele sabia o que tinha que fazer como todos os jogadores. Mas todos eles têm que entender que eles são funcionários do clube, né? Então, assim, não cabia ali um... Eu acho que se fosse agora, não aconteceria. Sim, isso. Agora, né? Esse tempo já do Tite, o Tite já com o tamanho que ele exatamente. A comissão técnica restabeleceu uma ordem interna que tinha se perdido. É isso. É assim, você não quer, mas você vai. Sabe? Você não quer fazer, mas você vai. Como vai ser agora. Com o Gabigol, como um funcionário de uma instituição. Do próprio isso, Tite. exatamente. E depois da partida ele quer bater um pênalti, né? E aí o Tite chega pra ele e fala, olha, você na frente de todos os outros jogadores, você não vai fazer mais isso. Porque aqui a gente já escolhemos quem é que vai bater e quem manda aqui sou eu, e acabou a história. Acabou a história, exatamente isso. Então, realmente, é o Tite também conseguindo colocar ordem no vestiário do Flamengo, e eu concordo, Eugênio, eu acho que em algum momento aquele vestiário ele andou perdido. Léo Pereira falou também, vamos ouvi-lo. Fala aqui do título que a gente só chegou agora, não conseguimos pegar, a importância desse segundo título na temporada. Muita gente criticou ano passado, não conquistou nenhum título, agora já são 2 aí em pouquíssimo tempo, né? Com certeza, ano passado a gente foi um ano para ser esquecido, a gente chegou em finais e bateu na trave muitas vezes. Acredito que a gente está começando com o pé direito, começando um trabalho muito sólido com o Tite, e a gente tem tudo para fazer um ano excelente e conquistar mais títulos ainda. A gente sabe que o Campeonato Carioca é um campeonato mais fraco. O Flamengo começou disputando a Libertadores, tropeçou no primeiro jogo e vai disputar o Brasileiro. Quanto esse time está preparado ou tem que crescer muito ainda para disputar títulos importantes como a própria Libertadores, o Brasileiro e Copa do Brasil? Acho que cada jogo fala por si. Cada jogo é uma final, é assim que tem que ser encarado. O jogo contra o Milionários foi um jogo muito difícil, jogo na altitude. Eu acho que a gente tem que estar mostrando todo dia aqui dentro do Flamengo o porquê que a gente merece vestir essa camisa, e a gente vai mostrar isso durante a temporada. Não adianta falar que o time está pronto, está isso, está aquilo. É todo jogo mostrando e trazendo vitórias, que é isso que essa nação merece. E esse time. O detalhe, Léo. Fabrício, Bruno ou Caroline? Qual é a melhor gente aqui? Pô, vocês estão de sacanagem. Já tinha sido campeão invicto alguma vez sem sofrer gol? Uma pergunta com respeito ao jogo. Cara, é verdade, né? Não caiu a ficha não, mas eu acho que não. Na base, talvez. Que pergunta, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Só pode estar de brincadeira, ele vai responder, isso vai responder nunca. Eugênio, falando sobre volta por cima, já que a gente ouviu o Léo dando entrevista depois dessa conquista, eu queria falar do Bruno Henrique também, a importância dele fazer gol e como eles conseguem olhar para outros jogadores que estão no elenco hoje, no time titular, e pensar, não, eu posso chegar, eu posso voltar a ser titular desse time, porque hoje o Bruno Henrique não é, né? Ele tá descansando, né? Quarta-feira a gente vai ter uma batalha muito difícil. A gente, nossa estreia, acho que pelo que foi o jogo, foi um resultado justo. O professor Tite até falou isso pós-jogo. Um time muito chato de se jogar, a altitude também dificulta muito, fisicamente principalmente, mas creio que diante da nossa torcida a gente vai ter uma apresentação muito melhor do que foi aquele primeiro jogo. Você sentiu bastante os efeitos da altitude, tem mais um jogo na altitude até pior, né? La Paz contra o Bolívar. Isso é muito difícil, cara. Você tenta respirar e não vem ar, não vem oxigênio. Obviamente que não só para nós, mas eles já estão bem acostumados. E a gente tem que deixar esse de lado e tentar essa vitória também lá fora. Vai ser um jogo muito mais difícil, né? Muito mais alto lá, mas a gente vai estar bem preparado aí, vamos nos preparar durante esses tempos aí. Oi, Vitor, o que você destaca nesse título do Flamengo? Você acabou ganhando novamente com o Tite a posição de titular de um ídolo, que é o Bruno Henrique. Para você está sendo um excelente início de ano, né? Com certeza, cara. Tenho me sentido muito bem, muito confiante. Creio que isso consolida um trabalho, coroa um trabalho que vem sendo consolidado desde o ano passado, desses 6 meses que o professor Tite está. Isso mostra também o estilo de jogo dele, né? Uma equipe muito sólida defensivamente. Ele não tomou nenhum gol ali no estadual, jogando com a equipe principal, né? Isso é muito difícil de acontecer. Se eu não me engano, acho que o Fluminense tinha algo assim, né? Tempos atrás, e isso ficou provado
durante esse início de trabalho dele aí. A gente espera que no final a gente possa estar comemorando essa solidez defensiva e estar nos ajudando também. Ganhou o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, mas agora vem as competições que a torcida considera mais importantes e são mais importantes mesmo. Libertadores, que o Flamengo já estreou, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo precisa ainda melhorar para competir com os grandes clubes do futebol brasileiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e os demais? Claro, com certeza. Acho que tem que ser uma evolução constante no dia a dia. Agora o bicho vai pegar mais ainda, né? São competições de grande expressão. Óbvio que a gente almeja todas, espera estar na final de todas e conquistá-las. A gente sabe que é muito difícil, respeitando sempre os adversários, mas que a gente possa estar no final comemorando diante da nossa torcida. A última pergunta minha. Você falou de peso, né? De solidez defensiva. O quanto que esse título ele é determinante pensando num trabalho do Tite, no que aconteceu do ano passado e de confiança do torcedor, porque a gente sabe que o trabalho do Tite, às vezes pro torcedor tem uma certa desconfiança porque não faz tanto gol e defende demais, mas começar assim, o quanto que é importante para um time como o Flamengo que tá sempre pegando fogo. Acho que é fundamental, justamente por isso, né? Ano passado a gente acabou sendo derrotado na final do Carioca, acho que foi vexatório, foi uma apresentação muito abaixo daquilo que a gente poderia apresentar. Do ano passado mesmo a gente teve jogos ali que perdemos pro Cuiabá 3-0 fora de casa, pro Bragantino também fora de casa 4-0, fomos goleados. E ano passado a gente teve essa oscilação, né? E esse ano a gente mostra que estamos bem diferente. Como eu falei, defensivamente a gente tem sofrido bem pouco. Obviamente que a gente nem todo jogo vai fazer gol, mas também se você não tomar, você não vai perder, né? Isso é muito importante para essas competições aí pela frente. A gente espera, como eu falei, que lá no final essa solidez possa estar nos ajudando. A última pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: você considera hoje, realisticamente, que você está em melhor fase até do quando você foi convocado para a seleção naquela época, artilheiro da Copa América com o Tite? Hoje eu estou muito mais confiante, né? Desde que eu cheguei, obviamente que eu almejo muito gol, né? Temporadas passadas eu fiz mais gols e eu tenho almejado isso. Espero que esse ano eu possa ter algumas metas pessoais aí, espero que eu possa estar cumprindo, porque se eu estiver cumprindo eu vou estar ajudando a minha equipe. Tá então, nação, grande vitória do Flamengo, Mengão campeão carioca 2024 e que seja o primeiro de muitos títulos desse ano, hein? Vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente, mas a expectativa é muito boa e eu gostaria que você também escrevesse aí nos comentários o que você acha, qual é a sua expectativa daqui pra frente, porque o Mengão, 38 vezes campeão carioca, parece que começou a embalar. Vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.